Desde fevereiro, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tem novas regras para a prova de vida dos segurados. Os aposentados e pensionistas não precisam mais sair de casa para comprovar o direito aos benefícios. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás, a Amelina Prado. Ela está aqui ao vivo para conversar comigo. Amelina, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos assistem. Amelina, então, se a pessoa não tem que sair de casa para fazer a prova de vida, como isso está sendo feito? Bom, desde fevereiro, como você mesmo falou, houveram algumas mudanças dentro da portaria das regras internas do INSS, e aí o INSS veio trazendo uma portaria estabelecendo a dispensa da necessidade da prova de vida, que era um procedimento visto até então como obrigatório a todos os segurados que recebessem benefícios da Previdência. Então, como que vai funcionar de fevereiro para cá? Essa portaria traz essa dispensa do procedimento, uma vez que os próprios órgãos do governo federal, municipal e estadual, eles têm condições hoje de aferirem se aquela pessoa realmente continua viva, por intermédio de outras informações. Então, aquela pessoa que até 10 meses do aniversário, da data do aniversário, tiver alguma movimentação, realizou vacinação, fez algum atendimento no Sistema Único de Saúde, no caso SUS, se ele fez uma CNH, renovou sua CNH, se emitiu algum passaporte ou qualquer tipo de movimentação perante esses órgãos, o governo ele vai ter condições de apurar essas informações. Então, tirou aquela obrigação do segurado de ter que se dirigir a uma agência bancária todo ano para poder fazer essa comprovação de vida. Está explicado, mas se o segurado está em dúvida ali, ele é avisado, por exemplo, que não precisa fazer essa prova de vida, ou ele, ao fazer isso, automaticamente essa prova de vida já está feita e ele não precisa se dirigir ao INSS, ou o INSS entra em contato com ele? Como que isso funciona? A pessoa pode ficar tranquila em casa? Isso, exatamente. A pessoa ela não precisa, não quer dizer que ela está proibida de fazer a prova de vida. Se ela tiver condições de fazer, principalmente de forma online, pelo aplicativo do Meu INSS, porque hoje é possível a biometria facial. Então, tem algumas contas do aplicativo do Meu INSS que já permitem esse reconhecimento e automaticamente essa realização do procedimento de prova de vida de forma simplificada. Então, ela não está proibida, ela pode fazer. Acontece que muitas pessoas se deslocavam, né? Tinham que se deslocar de suas casas para poder fazer esse procedimento, tanto na agência quanto nas agências bancárias, e isso, principalmente no momento de pandemia, dificultou muito para as pessoas de uma forma geral. Então, hoje, elas podem ficarem tranquilas com relação a esse procedimento e caso elas não tenham nenhuma movimentação que facilitem o governo a apurar essas informações, elas vão ser notificadas para fazerem esse procedimento de prova de vida. Então, elas vão receber uma carta, tá? O INSS, e é importante a gente falar sobre isso, Wilker, que o INSS ele não entra em contato com o WhatsApp, pelo aplicativo de mensagem, não entra em contato por telefone. Geralmente, essas pessoas elas vão receber uma notificação em casa via correios, para que elas tenham a obrigatoriedade de ir fazer esse procedimento de prova de vida. Ressaltando que somente será possível se essa pessoa não tiver nenhuma informação que o governo tenha acesso nesses 10 meses posteriores ao aniversário. Tá certo. Você citou essa questão aí de a forma como o INSS se comunica com o segurado. Acho que é importante a gente destacar que tem golpes, né? O pessoal acaba aplicando golpes aí, então o pessoal tem que ficar de olho. Isso. A população, muitas das vezes, ela não tem acesso a todas essas alterações que são feitas pelo INSS. Mas quando surge alguma mudança significativa, como no caso da prova de vida, vem também todas essas informações desencontradas e aí pessoas se utilizam disso para poder aplicar golpes, né? E isso acontece também com relação ao procedimento de prova de vida. Tem uma abordagem feita aí por criminosos mediante aplicativo de mensagem que a pessoa encaminha um link
que a pessoa vai fazer essa prova de vida, que há necessidade, senão a pessoa vai ter o seu benefício suspenso e aí a pessoa acaba caindo. Então, é importante reforçar, não passem nenhum tipo de informação pessoal por intermédio de telefone ou aplicativo, nenhum documento, tá? Não acessem nenhum link. Caso haja um mínimo de dúvida com relação à veracidade daquela informação, entre em contato diretamente com o número oficial da Previdência Social, que é o 135, para conferir se realmente essas informações estão corretas, né? E além do número do 135, a pessoa também pode acessar o aplicativo do Meu INSS para conferir o que realmente está acontecendo. Lá ela tem acesso ao seu histórico de crédito, o seu extrato de pagamento, os empréstimos que foram feitos no seu nome, que a gente também tem essa questão das fraudes com relação a empréstimos, né? E muita gente caiu nesses golpes. Então, é importante a gente reforçar para a população, todo mundo que recebe algum tipo de benefício, que elas precisam estar atentas e não repassar nenhum tipo de informação. Importantíssimo esse esclarecimento. Então, a pessoa recebe um WhatsApp ali pedindo o número de benefício, uma foto da identidade, uma foto até de cartão. Então, a pessoa não precisa enviar, não deve enviar, né? Ela pode acabar sendo vítima de algum golpe. Isso. Então, teve mudança ali nas regras da aposentadoria por invalidez. Como que está funcionando? Fala sobre isso para a gente enquanto eu vou servir para você um café, porque a gente está aqui no Santo Café, nada mais justo do que a gente tomar um café hoje. Tomar um cafezinho, obrigada. Com relação à aposentadoria por invalidez, houve agora em agosto uma mudança em que há uma dispensa da apresentação da declaração de acúmulo de benefício. Ou seja, as pessoas que antes entravam, tinham o seu benefício de aposentadoria por invalidez concedidos, elas tinham que entrar com essa declaração de benefício, de que elas não recebem outro tipo de benefício, seja do INSS ou de outro regime, no caso o regime próprio, elas tinham que entrar durante o período de análise. Com essa portaria da aposentadoria por invalidez, eles alteram e exigem essa declaração para serem apresentadas após a concessão da aposentadoria por invalidez. Isso vale somente para esse tipo de benefício. Por quê? Quando a pessoa solicita um benefício no INSS, ela tem lá várias opções, aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, até mesmo auxílio-doença. Mas não existe a opção da aposentadoria por invalidez. Então, não é o segurado que solicita. O próprio perito médico que analisa a situação daquela pessoa, que vai verificar se ela tem condições de receber e concede a aposentadoria por invalidez. Então, não tem um requerimento específico, o que impedia esses segurados de apresentar com maior facilidade essa declaração. Então, o que mudou? Essas pessoas que têm o benefício de aposentadoria por invalidez concedidos agora pela Previdência, elas terão até 60 dias para apresentar essa declaração de acúmulo de benefício. E por que essa declaração? É uma autodeclaração, Wilker. A reforma da Previdência, ocorrida em 2019, ela traz algumas mudanças com relação a acúmulo. Antes, com a lei anterior, a pessoa poderia receber aposentadoria, pensão por morte, por exemplo, de forma integral. Com a regra pós-previdência, pós-reforma da Previdência, essa acumulação existem algumas restrições. Então, por exemplo, a pessoa que recebe uma aposentadoria e uma pensão, se ambas forem salário mínimo, elas ainda continuam recebendo de forma integral. Mas se houver um aumento, à medida que ocorre o aumento, por exemplo, se for de 1 a 2 salários mínimos, ela vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso de forma integral e o segundo vai ter um redutor aí de 40% e assim por diante, de acordo com o aumento desses benefícios. Então, essa autodeclaração, ela veio justamente para suprir essa informação se a pessoa recebe e quais os tipos de benefícios que ela recebe, justamente para poder se aplicar esse redutor. Então, a gente pode dizer, pelo menos na sua avaliação, que é uma mudança positiva, então, para o beneficiário. Sim, a aposentadoria por invalidez, como ela vai ser concedida posteriormente por intermédio de uma decisão do perito médico, isso vai facilitar aquelas pessoas para que elas consigam
é apresentar a declaração necessária no momento oportuno, não precisando se preocupar com o trâmite do processo. Então, a partir do momento que ela recebe a cartinha de concessão da sua aposentadoria na sua residência, ela tem até 60 dias para poder apresentar essa declaração. Lembrando que se ela não o fizer, ela corre o risco de ter o seu benefício suspenso pela Previdência. E se ela não regularizar a partir do momento dessa suspensão, em até 6 meses, ela pode ter o benefício cancelado de forma definitiva. Você falou a questão de valores aí, e eu queria que você trouxesse mais informações para quem é aposentado, para quem é pensionista e nos acompanha nesse momento. É possível fazer a revisão do benefício? A pessoa às vezes considera ali que não está recebendo o valor certo, está com algum problema nessa questão de valores mesmo. Ela pode pedir essa revisão e ao pedir essa revisão, ela pode ter algum problema? Ela pode, por exemplo, ter o benefício cortado ou não? Importante essa pergunta, Wilker, dúvida de muitas pessoas, principalmente nesse período que a gente está de pós-reforma, que apesar de já ter quase 3 anos de reforma da Previdência, são regras muito truncadas, difíceis para a população, de uma forma geral, entender o que realmente foi alterado. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm o direito de entrar com revisão. Sim, ou aposentadoria, ou pensão por morte, até mesmo auxílio-doença, mas existem várias formas de revisões. A pessoa pode ter tido algum período que não foi incluído, algum salário que não foi incluído no cálculo do INSS. Existe um sistema do INSS, que se chama CNIS, que lá constam todas as informações daquela pessoa, os vínculos que ela teve durante a vida, os recolhimentos, os valores, mas pode ser que não constem todas as informações necessárias nesse sistema. Só que o INSS, quando a pessoa se dirige ao INSS para poder solicitar a sua aposentadoria, o INSS utiliza como base somente esse sistema. Então, muitas das vezes, às vezes a pessoa tem por exemplo, um vínculo que está anotado na carteira de trabalho que não está no sistema CNIS. E aí, consequentemente, não vai ser considerado para incluir naquela aposentadoria. Então, nesses casos, e isso é somente uma das possibilidades de revisão, a pessoa pode ter direito, sim, a ter um recálculo do seu benefício e, consequentemente, aumentar o seu valor. E o pedido de revisão, ele não vai influenciar em alguma suspensão, cancelamento do benefício, não. A pessoa ela tem direito de questionar a forma como foi calculado o seu benefício, o que foi incluído, o que não foi, às vezes ficou faltando alguma informação. Então, plenamente cabível a qualquer segurado que se sinta prejudicado solicitar, sim, uma revisão. Para fazer essa revisão, a pessoa aciona diretamente o INSS ou ela precisa de um advogado? Algumas revisões, elas são amparadas de forma administrativa. A pessoa pode entrar no INSS, mas ela precisa deixar muito claro o que ela quer. E é aí que está. Muitas das vezes a pessoa é leiga, ela não entende exatamente o que ela precisa pedir para poder ter aquela revisão do benefício. Então, para que essa revisão seja feita de forma assertiva, é importante que a pessoa tenha o auxílio de um advogado de confiança para que possa fazer análise de todo o período, se deixou algum período para trás, se precisa ser incluído, se precisa fazer alguma retificação. Existem, por exemplo, pessoas que trabalharam em condições insalubres, com agentes de risco e não tem esse período, esse acréscimo, porque elas têm um direito a um acréscimo na contagem do tempo. E aí o INSS não contabiliza. Pessoas que às vezes trabalharam, por exemplo, como rural, né? E às vezes o INSS não inclui. Então, várias dessas situações, elas precisam ser analisadas com cuidado e dependem de caso a caso. E nada melhor que um profissional para poder auxiliar, né, nessa análise mais profunda. Rapidamente, eu recebi um caso aqui, eu sei que é complicado, né, a gente falar de um caso específico, mas uma pessoa aposentada tinha ali o benefício auxílio-doença. E aí o marido faleceu, ela queria saber, e o marido era aposentado, tinha aposentadoria rural, e aí ela quer saber se ela pode acumular esses 2 benefícios ou não. Isso é possível ou depois dessa reforma não é mais? É possível.
o auxílio, benefício por incapacidade, no caso auxílio doença, ou aposentadoria por invalidez, que também atualmente é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ser acumulada com pensão. Então, desde que cumpra com os requisitos, há possibilidade de receber ambos, mas aí vai depender daquilo que eu falei, vai depender dos valores. Então, é importante a pessoa optar pelo valor maior, mais vantajoso, e com relação ao segundo, se não for salário mínimo, se for maior, aí realmente vai ter um redutor aí, mas ela vai receber pelo menos parte desse segundo benefício. Tá explicado então, a Melina Prado, especialista em direito previdenciário. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter levado tanta informação importante para quem acompanha o nosso programa hoje. Até uma próxima. Até, muito obrigada. Tenha todos um excelente dia. Para você também.